Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês a respeito da coisa que mais chama a atenção do público em Mortal Kombat. São eles os ninjas, aparecendo pela primeira vez já logo no primeiro game de Mortal Kombat, em 1992, Sub-Zero e Scorpion começaram uma tradição de ninjas que foram aparecendo cada vez mais na franquia, com cores e poderes diferentes. São eles: Rain, o ninja roxo, apareceu pela primeira vez em Ultimate Mortal Kombat 3 e tem uma história bem interessante. Ele usa a cor roxo como base e tem poderes relacionados à aquacinese. Ou seja, controla o elemento água, podendo usá-la como arma, escudo e diversos outros construtos, além de também poder invocar tempestades e relâmpagos. Os seus dons não são gratuitos, tá? Pois ele é filho bastardo de um deus edeniano chamado Argus, com uma edeniana comum, o que o transforma em um semideus e meio-irmão de Taven e Dagon, que vimos lá em Mortal Kombat Armageddon. Bom, pelo menos essa história se manteve assim durante as duas primeiras linhas temporais, pois na nova era de Liu Kang as coisas mudaram drasticamente. Em Mortal Kombat 1 de 2023, Rain é um mago imperial que aprendeu a magia das águas depois de muitos anos intensos de estudo e dedicação. Rain sempre foi uma figura dúbia, agindo como vilão por boa parte das vezes em que apareceu, mas sempre para o seu bem-estar e nunca como capanga de outros, né? Seu traje roxo e seu nome foram inspirados na clássica música de Prince, chamado Purple Rain. Vamos falar agora do grande favorito dos fãs, né? Hanzo Hasashi, o nosso querido Scorpion. Aparecendo pela primeira vez em Mortal Kombat de 1992, ele ganhou o coração da fanbase quase que instantaneamente, apresentando um traje amarelo e o famoso Get Over Here, o golpe da cordinha, né? E logo acabou se tornando o lutador mais reconhecido da franquia. Nas primeiras e segundas linhas temporais, Scorpion é Hanzo Hasashi, um ninja pertencente ao clã Shirai Ryu, sendo extremamente habilidoso e letal. Infelizmente, sua vida não terminou nada bem em ambas as timelines, pois nas duas acabou sendo vítima de um golpe que envolveu o clã rival, Lin Kuei, e o feiticeiro e necromante Quan Chi, tendo assim a sua família e seu clã brutalmente assassinados, além de morrer pelas mãos do principal assassino do clã rival, o Bi-Han, o Sub-Zero original, que a gente vai falar daqui a pouco também. O plot twist aqui é que o fim da vida de Hanzo, na verdade, foi onde tudo começou. Isso porque foi mostrado que o ninja foi parar no submundo, até ser encontrado e enganado pelo arquiteto de sua perdição, o Quan Chi. Ele então foi revivido e transformado em um espectro vingativo, usando o traje amarelo e poderes drenados diretamente do submundo, em uma missão cega por vingança e sede de sangue, em busca de quem ele achava que seria seu real inimigo, né? O Sub-Zero. Já na terceira linha temporal, a nova era de Liu Kang, Scorpion agora é uma versão diferente, não sendo mais o Hanzo Hasashi, mas sim Kuai Liang, que em linhas temporais anteriores era o segundo Sub-Zero. Na atual história de MK1 de 2023, vemos que Kuai Liang usa as cores, o traje e o nome de guerra de Scorpion, mas em um novo contexto, né? Ele e seu irmão Bi-Han são filhos do grão-mestre dos Lin Kuei, um clã que agora serve à proteção do plano terreno em auxílio ao deus Liu Kang. Quando o pai deles acaba morrendo, Bi-Han, por ser mais velho, assume o controle do clã e começa a colocar sua ambição na frente de tudo. Scorpion, por sua vez, é um homem honrado e que tem a tradição e o dever em seu coração, e isso acaba o colocando em rota de colisão com seu irmão mais velho. Já já a gente fala mais do Sub-Zero, beleza? Agora vamos falar aqui do Tremor, um ninja marrom bombadaço que tem poderes de criar terremotos e muito mais. Tremor é um personagem que aparece como um antigo membro Lin Kuei que debandou o grupo e se juntou ao clã criminoso conhecido como Dragão Negro, servindo ao seu líder absoluto, o Kano. O personagem tem um visual muito próximo ao que era o Scorpion no passado. Porém, ele carrega as cores marrom e preto, e seus poderes envolvem a geocinese, ou seja, ele consegue controlar o elemento terra, podendo gerar terremotos, além de manipular rochas, cristais e lava. Dá pra fazer muita coisa com os poderes dele, viu? O Tremor apareceu pela primeira vez no famigerado Mortal Kombat Special Forces, lá de 2000,
um jogo de aventura que tinha Jax Briggs como protagonista e que não caiu nas graças do público, tá? O ninja apareceu como subchefe, um vilãozinho que o Jax tinha que bater para seguir adiante nas missões. Sua participação deveria ter sido encerrada ali, porém, tanto o estúdio quanto o público achou interessante o conceito do personagem, que ganhou uma pequena base de fãs até então. A história de Tremor é mais antiga do que parece, tá? Pois antes mesmo de estrear em Mortal Kombat Special Forces, ele deveria ter aparecido em MK Trilogy como um novo personagem, já com todo o conceito pronto, porém, foi substituído de última hora pelo ninja roxo Rain, e assim ele foi engavetado para ser reutilizado mais tarde. Tremor ganhou popularidade mesmo quando apareceu como personagem DLC em MKX de 2015, com gráficos muito mais avançados. Aí o estúdio conseguiu montar um visual muito bacana para ele, colocando uma mistura de pele rochosa e um traje que mescla algo mais antigo e moderno ao mesmo tempo. Além, é claro, de ele ser maior fisicamente do que os outros ninjas que aparecem no game. Tremor tá de volta em Mortal Kombat 1 de 2023 como personagem cameo, trazendo um visual mais clássico misturado aí com alguns elementos de MKX. E bora falar agora do Sub-Zero, né, que eu tô ligado que você tava querendo esse personagem logo na lista. Enfim, o Ninja Azul Gelado, ele, apesar do nome, né, já teve duas versões, uma maligna e uma honrada. O primeiro Sub-Zero foi Bi-Han, um assassino letal pertencente ao clã Lin Kuei e que aparece nos games Mortal Kombat de 1992 e estrela o game de aventura Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Bi-Han é o Sub-Zero original, um Cryomancer criado pelo clã de assassinos Lin Kuei ao lado do seu irmão Kuai Liang. Os Cryomancers são uma antiga raça de seres que podem manipular o gelo e que estão praticamente extintos, o que torna ele e o seu irmão figuras raras em Mortal Kombat como um todo. Só que mais tarde a gente descobre que existe outra Cryomante, né, que é a Frost. Enfim, o Sub-Zero tem poderes congelantes formidáveis, podendo congelar os seus oponentes e também criar armas e construtos de gelo para confundir e atacar os seus inimigos. Bi-Han foi o responsável pela morte de Scorpion, arrancando a sua cabeça e o finalizando dentro do Templo dos Elementos, durante aí os eventos de Mythologies, que se passam antes do primeiro jogo de MK. Apesar de ter matado seu inimigo, Sub-Zero não matou de fato a família de Hanzo na história original, e assim que voltou para o clã, ele é enviado para a ilha de Shang Tsung, a fim de matar o feiticeiro. Ao chegar na ilha, porém, não demora para que ele seja encontrado pelo espectro vingativo de Scorpion, que com poderes drenados do submundo acaba o derrotando e o mata, enviando a sua alma para o submundo, e encerrando assim a história de Bi-Han como Sub-Zero na primeira e segunda linha temporal. Na nova era de Liu Kang, Bi-Han é o Sub-Zero original novamente, e assim como no passado, ele possui uma ambição e uma certa maldade em sua alma. Bom, mas bora falar aqui também do segundo Sub-Zero, que é muito importante, quiçá mais importante até que Bi-Han, e ele apareceu em Mortal Kombat 2 e assim seguiu até MK11, né? Kuai Liang era o irmão mais novo do Sub-Zero original, e seu nome de guerra era Tundra. Só que, após a morte do seu irmão, ele resolveu assumir o seu traje, suas cores e o seu nome também, como forma de honrá-lo. Ele começa sua jornada caçando o assassino do seu irmão, mas as coisas acabam seguindo e ele vai mudando a sua jornada. Com o tempo, ele sai do clã Lin Kuei, é caçado pelos ciborgues assassinos, ajuda em combates contra Shao Kahn, o deus caído Shinnok também, e até mesmo contra a Aliança Mortal. Eventualmente, ele consegue tomar controle do seu clã e o transforma em algo para o bem, além de se tornar um Sub-Zero muito mais experiente e poderoso do que o seu irmão foi um dia. Na atual linha temporal do deus Liu Kang, Kuai Liang teve um destino um pouco alternativo, assumindo o nome, os poderes e as cores de Scorpion, porém manteve sua personalidade honrada e o seu bom caráter. Galera, bora falar agora de Chameleon, tá? Esse misterioso ninja apareceu como uma espécie de fusão de 7 ninjas e fez a sua estreia em Mortal Kombat Trilogy. Chameleon possui os poderes e golpes dos outros ninjas que aparecem em Mortal Kombat Trilogy, e seus movimentos especiais são limitados à cor do seu uniforme. Por exemplo, caso o traje estiver amarelo, ele usa as habilidades e poderes de Scorpion. Se tiver azul, do Sub-Zero, e assim por diante. Porém, em Mortal Kombat Armageddon, os golpes são independentes e o traje troca de cor conforme o poder utilizado. Bom, sua história é repleta de mistérios.
O que se especula é que ele pertence à raça dos Saurianos, que é a mesma raça do personagem Reptile que logo vou falar aqui, então assiste esse vídeo até o final. Enfim, sobre o Chameleon, há também especulações de que ele teria sido criado por Shang Tsung, que também criou a Chameleon versão feminina, né? Porém, na personagem feminina prevaleceu a bondade de Kitana. Já no Chameleon masculino, a maldade de Scorpion quando era um espectro do submundo foi quem tomou conta. Ou seja, tem algumas divergências aí sobre a origem do personagem, né? Mas que ele é legal, ele é. Espero que ele seja melhor aproveitado nos próximos games que virão. Bora falar agora de Reptile. O Ninja Verde é outro que ganhou o coração da galera, trazendo um aspecto diferente do que havíamos visto até então. Ele apareceu como personagem secreto em Mortal Kombat de 1992. Porém, era apenas um espelho de Scorpion, digamos assim. Mas foi em MK2 que ele retornou como personagem jogável, trazendo um set próprio de poderes e uma história muito interessante. Seu nome verdadeiro é Syzoth, e ele é um Sauriano, ou Zaterrano, né, dependendo de como aparece nos games. Syzoth é membro dessa antiga raça que está praticamente extinta e que é mostrada como seres humanoides misturados com reptilianos. Ele usa um traje verde e tem poderes incríveis como cuspe ácido, invisibilidade e uma agilidade extrema, sendo um dos principais assassinos furtivos do game. Conforme os jogos iam passando, Reptile ia se tornando mais reptiliano e animalesco, deixando o seu visual ninja para trás. Em MK2 e MK Trilogy, ele está com seu visual ninja clássico, mas a partir de MK4, a coisa foi ficando cada vez mais bizarra, trazendo um Syzoth cada vez mais rústico e monstruoso. Em Mortal Kombat Deadly Alliance, a vaca foi pro brejo, cara. Ou melhor, o lagarto foi pro pântano, né? Porque nesse jogo o Reptile aparece transformado em uma espécie de lagartão mesmo, com cauda e tudo, abandonando de uma vez por todas o visual ninja misterioso e furtivo que tinha antes, abraçando o seu lado monstro. Na nova era de Liu Kang, vemos um Syzoth completamente renovado e voltando às origens, inclusive com uma história que abraça os dois lados do seu passado para não deixar ninguém reclamando, né? Ele é mostrado como um Saurian que consegue se transformar em humano, ou seja, ele tem o seu lado lagartão, com golpes e poderes como os da era 3D, e também é mostrado como um ninja verde humano com o mesmo set de poderes, e isso ficou show de bola, na moral. Assim, o jogo conseguiu acertar o Reptile em cheio, e é um dos grandes acertos de MK1, né? Temos agora o Smoke. Tomás Barbada, ou o Smoke, apareceu em MK2 como personagem secreto, sendo um ninja que carrega a cor cinza como marca principal. Em Mortal Kombat 3, ele reaparece como jogável, porém, aparece como um robô com uma cor cinzenta, né, quase roxa aí. E isso deixou boa parte do público meio confusa. Mas a história explica tudo, tá? O que aconteceu foi o seguinte: o Thomas, ele era um ninja Lin Kuei muito amigo do Kuai Liang, que agora era o Sub-Zero. Eles foram até a ilha de Shang Tsung para descobrir mais a respeito do assassino de Bi-Han, que era o primeiro Sub-Zero original, né, como eu já contei aqui pra vocês. E após um tempo, eles retornaram ao clã. Porém, ao retornarem, perceberam que o clã Lin Kuei havia abraçado uma ideia ousada chamada Iniciativa Cibernética. Os membros do clã estavam abandonando a sua humanidade para se tornarem máquinas sem o livre-arbítrio e que obedeciam cegamente ao Grão-Mestre. Smoke e Sub-Zero eram contra essa ideia e fugiram do clã, abandonando as cores e as vestes dos Lin Kuei. Sub-Zero conseguiu escapar, mas Smoke foi capturado e transformado em um ciborgue contra sua vontade. Como ele tinha poderes de manipulação de fumaça, Smoke tornou-se uma máquina letal e que teve sua mente apagada, e sua nova missão era justamente capturar o seu antigo aliado. Na segunda linha temporal, o Smoke consegue escapar desse terrível destino graças às ações de Raiden e mantém o seu corpo. Porém, ele acaba morrendo nas mãos de Sindel em um ataque poderoso contra os seguidores de Raiden. E assim, ele acaba indo ao submundo e torna-se um espectro corrupto a mando de Quan Chi. Na atual linha temporal, vulgo a nova era de Liu Kang, né, de MK1 de 2023, Smoke é um ninja que usa magia prática como sua aliada, através de fumaça e táticas de armadilhas. Agora, ele é o irmão adotivo do Sub-Zero e do Scorpion. E o Ninja Vermelho, eu sei que vocês gostam dele também, né? O Ermac.
Ele foi criado a partir de uma falha na programação do primeiro jogo, acredita? Acontecia que tinha um erro que fazia com que o Sub-Zero e o Scorpion vestissem a cor vermelha logo na primeira versão do jogo, né? E assim, esse erro macro acabou tornando-se o Ninja Vermelho. Pois é, um erro acabou fazendo sucesso entre o público, que acabou ocasionando na criação de um novo personagem. Muito legal isso, né? Inclusive, o nome dele é a junção das iniciais de Error e Macro. Ficou Ermac. Enfim, ele apareceu em Ultimate Mortal Kombat 3 já como Ermac, trazendo uma história própria e sendo um dos ninjas mais enigmáticos de toda a franquia. O Ninja Vermelho tem uma história parecida em todas as 3 linhas temporais que aparecem, tá? Sendo assim, uma fusão de almas de guerreiros mortos em batalhas e que foram fundidas em um único corpo, uma entidade de guerreiros preso em apenas um corpo físico. Nas primeiras e segundas linhas temporais, vemos que Ermac é uma criação do próprio Imperador Shao Kahn. E na nova era de Liu Kang, ele é mostrado como uma criação do feiticeiro e necromante Quan Chi. Em todas as versões, ele tem basicamente os mesmos poderes. Uma aura verde que ele usa para dons como telecinese e telepatia, além de usar a mesma aura como uma energia ofensiva destrutiva, e com isso ele consegue até criar campos de força. Em Mortal Kombat 1, ele tem uma história mais diferenciada, pois uma das almas que habitam seu corpo é a do próprio Rei Gerald, que fora assassinado anos antes e que toma o controle aí do corpo de Ermac para si, virando uma espécie de fusão entre os dois. Ermac é um dos ninjas mais interessantes da franquia e poderia sim ter uma história muito mais desenvolvida, né? Tomara que isso seja mais explorado também futuramente. Temos um outro ninja muito legal que é o Noob Saibot. E olha, é sobre o Bi-Han novamente que vamos falar, tá? Como vimos momentos antes aqui nessa nossa lista, Bi-Han foi morto e enviado ao submundo. E lá, o feiticeiro Quan Chi recuperou a sua alma para manipulá-lo, assim como já estava fazendo com o Scorpion. Porém, ao contrário de Hanzo, que era uma pessoa boa e se deixou consumir pela vingança, Bi-Han já era uma pessoa ruim e cruel. E a sua ida ao submundo apenas potencializou a escuridão e as sombras de sua essência, tomando conta de tudo e o transformando em um demônio das sombras, que agora atendia sob a alcunha de Noob Saibot. Ele apareceu pela primeira vez como lutador secreto em Mortal Kombat 2 e também posteriormente em Mortal Kombat 3, mas ganhou habilidades próprias a partir de MK4. Sua história nas primeiras linhas temporais são praticamente idênticas, com poucas alterações significativas. Rumores indicam que Noob Saibot aparecerá em MK1 em algum momento, né? Mais especificamente aí em uma DLC da história, naquele pique Aftermath que tivemos em MK11. Nessa expansão do MK1 de 2023, provavelmente a gente vai ver um Bi-Han, que é o atual Sub-Zero, se deixando consumir pela podridão e maldade que habita na sua alma, o transformando nessa entidade, porém nada foi confirmado de fato ainda, beleza? Noob Saibot é um ninja que utiliza a cor preta e é um dos favoritos da galera também. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais.